Olá, bem-vindos ao Perspectivas, jeitos diferentes de ver a mesma situação. Quais são os papéis e responsabilidades de uma pessoa que trabalha numa empresa de venture capital? Hoje veremos três exemplos de resposta para essa pergunta, fictícias, exageradas e que não representam a verdade absoluta. Hoje estamos aqui com o diretor de uma empresa de venture capital que cuida de um portfólio de 5 startups que foram investidas por este fundo. Vamos lá. Como é selecionar e cuidar das startups que a venture capital que você trabalha investe, tanto procurando para investir, quanto no dia a dia gestionando elas? Bom, vamos lá. O primeiro tipo de resposta para a sua pergunta sobre venture capital, a chamada resposta padrão corporativo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Eu sou formado em administração de empresas e estou concluindo meu MBA em gestão de negócios. Eu tenho milhares de cursos em tecnologia, inteligência artificial e gestão de pessoas. Eu participo de diversas hackathons e incubadoras, tanto como mentor quanto membro da banca de avaliações de startups a serem candidatas à incubação. E o mais importante, eu mesmo fui um startupeiro e minha startup de fintech foi vendida para um grande grupo financeiro. Aliás, este grupo financeiro que comprou minha fintech é um dos fundos que coloca dinheiro na empresa de venture capital que eu trabalho hoje. Quando a minha startup fintech recebeu o investimento e foi vendida, eu acabei ficando muito próximo dos investidores. E aí sim eu fui convidado para trabalhar com eles, dada a minha experiência em fazer minha startup virar, tracionando e escalando ela até que ela seja vendida. Aliás, foi vendida. Eu vou tentar responder a sua pergunta de forma sucinta e resumida, pois poderíamos ficar uma vida aqui falando sobre a sua pergunta. Dado toda essa história resumida que eu te contei, eu tenho experiência na seleção de startups para receber aportes financeiros e ajuda em gestão. E também, uma vez recebidos esses aportes e ajudas, crescer a startup de forma sustentável. Quando eu estou analisando a startup para ser investida, eu olho os sócios fundadores de mais pessoas envolvidas, o que fizeram na vida, suas experiências anteriores, a preparação que tiveram para fundarem a startup. É muito importante também analisar como essas pessoas trabalham como um time e se elas possuem todas as outras pessoas necessárias e chave para a startup dar certo. Vou te dar um exemplo. Não adianta ter uma startup de tecnologia se não tem nenhum desenvolvedor diretamente envolvido, como sócio ou parceiro. Vou te dar outro exemplo. Não adianta ter uma startup em agrotech se não tem ninguém da área envolvido, só gente, administrador e comercial que nunca atuou no setor de agronomia ou agricultura. Eles precisam saber trabalhar sozinhos em equipe. Os sócios fundadores precisam ser responsáveis e conscientes para não trabalharem apenas porque foram cobrados por alguém. Eles têm que ter motivação própria e energia para fazer as coisas e nunca estarem satisfeitos. Nesse mundo, não existe estar bom o suficiente. Existe sempre o como eu posso melhorar cada vez mais. Em segundo lugar, depois das pessoas, a ideia precisa ter aderência ao mercado. Em outras palavras, sua startup precisa de fato resolver algum problema ou demanda no mercado. E o mais importante, as pessoas e o mercado precisam estar dispostas a pagar para terem seu problema ou demanda resolvidos por você. Por exemplo, não adianta eu criar uma startup que vende areia na praia ou gelo no Polo Norte. Mesmo que seja uma ideia inovadora, ela não existe, ela precisa atuar em algum tipo de demanda. Ah, você pode falar. Ah, e o surgimento das mídias sociais? Ninguém sabia que as pessoas iam querer isso porque não existia essa demanda e nem existia Orkuts ou Facebooks da vida e nem smartphones. Agora eu te digo, existia sim a demanda intrínseca do ser humano em se comunicar um com os outros, existia sim a demanda natural do ser humano em ser aceito pelos outros. Vai me dizer que desde que existe a humanidade, ninguém gostava de ser admirado e receber elogios. E por último, mas não menos importante, temos as pessoas e a ideia, mas temos um plano de ação, uma estratégia para as pessoas executarem e implantarem essa ideia. Tem que ter um planejamento do que, quando, quem, como, qual esforço e quais recursos as coisas serão feitas. Você colocaria seu dinheiro ou seu tempo em algo que está bagunçado? Por mais que você goste das pessoas e da ideia, você não vai arriscar seu dinheiro se você não acreditar que essas pessoas vão conseguir lançar essa ideia. O que adianta ter os melhores jogadores de futebol em um time se não tiver nenhuma tática sobre cada um ou o que cada um vai fazer ou jogar? Vai virar uma bagunça. Agora vamos para o segundo tipo de resposta para a sua pergunta. A resposta sincera. Para ser bem sincero, para selecionar startups que serão investidas,
eu tenho que ser convencido que os sócios fundadores dessa startup vão dar sangue e mais um pouco para fazer essa startup virar. É claro que importa o escopo de atuação da startup, mas o mais importante são as pessoas por trás dela. Aqui na Venture Capital, a gente tem que saber que esses sócios fundadores vão pensar e ralar 24/7 na startup para ela escalar e tracionar. Essas pessoas, esses sócios fundadores, precisam ter um perfil flexível o suficiente para não ficarem presos numa ideia ou modelo que está se provando que não vai dar certo. Eu não estou falando que tem que mudar a ideia e propósito da startup, não é isso. Mas se o produto ou serviço deles não está vingando do jeito que imaginaram no modelo de vendas, vamos assim dizer, que sejam flexíveis para adaptarem para outro modelo de vendas nesse caso, adaptando o produto e o serviço para isso, não mudando tudo. Não é mudar, vamos dizer assim, do gelo para batata, mas do gelo para água com gelo, por exemplo. O produto e serviço é para matar a sede nesse caso, e não saciar a fome. Não vamos sair mudando de sede para fome, mas sim jeitos de mudar a sede. Se não está dando certo, vamos ser flexíveis o suficiente para isso. Voltando sobre a relação da sangue, eu tenho que perceber que os sócios fundadores eles não têm outra opção na vida a não ser fazer a startup dar certo. Os sócios fundadores não têm um plano B, um plano C de emprego. Eles só têm a startup e vão fazer de tudo para ela virar. E por fim, e claro, não menos importante, o tipo de resposta mundo ideal. No mundo ideal, tanto os startupeiros quanto os investidores seriam completamente abertos, sinceros, honestos e transparentes sobre a startup. Os sócios fundadores não teriam medo de dizer que existe algo que não está completamente preparado para fazer, ou que falta algum tipo de conhecimento, ou que alguma coisa é muito arriscada, com medo de perder a oportunidade ou investimento. E por outro lado, os investidores deveriam colocar na mesa o que de verdade aceitam como risco e o que consideram como básico. Não teria reuniões entre startups e investidores com palavras bonitas de um lado para o outro, e sim, encontros abertos sobre, olha, eu preciso disso e o risco é esse. E por outro lado, ó, eu estou procurando isso e aceito esses riscos. Não teria agenda oculta de nenhum dos lados. Não teria joguinhos nesse mundo ideal. Os investidos não precisariam ficar montando planilhas e apresentações maravilhosas, dourando a pílula para ganharem recursos e tempo. E por outro lado, os investidores não precisariam ficar fiscalizando e controlando tudo, com medo sobre as incertezas envolvidas. E o mais importante nesse mundo ideal, ele não seria a questão de maximizar o retorno financeiro, e sim desenvolver e melhorar a sociedade e o mundo em que vivemos. Ideias não surgiriam porque dão muito dinheiro. E as pessoas não procurariam essas ideias para ganharem muito dinheiro. No mundo ideal, teremos todos consciência para lançarmos ideias e investirmos em ideias que de fato vão fazer o mundo melhor, não fazer todo mundo rico. Bom, vocês viram hoje exemplos de três lados ou três perspectivas para o mesmo tema. São só exemplos de muitos que podem acontecer, baseados de novo em personagens e histórias fictícias, para você começar a desenvolver esse tipo de pensamento em todas as decisões, em todas as situações que você estiver enfrentando no seu dia a dia. Pense nisso.